Evangelho de Mateus, capítulo 3, diz assim: Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: Alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia, de todos os lugares em volta ao rio Jordão, iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: Ninhada de cobras venenosas! Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram de seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu, e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: Eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: Deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galiléia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galiléia, nas regiões de Zebulon e Naphtali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito: Terra de Zebulon e terra de Naphtali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão. Galiléia, onde vivem os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz
brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem, e ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu 2 irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então, eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os 2 e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios, e ele curava todos. Grandes multidões o seguiam. Era gente da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficam no lado leste do rio Jordão. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Irmãos, vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, rogamos nesse momento a Ti, que Tu venhas falar conosco nessa noite. Estamos diante da Tua palavra, da Tua santa palavra. Palavra que é o poder de Deus para transformar cada um de nós. Fale, Senhor, fale com essa mulher, com esse rapaz, com essa jovem, que o Teu Espírito tenha liberdade. Atue, Senhor, no nosso meio, fale ao nosso coração. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu dou início à nossa série de mensagens chamado Sermão do Monte, o Evangelho do Reino, o primeiro discurso de Jesus. Ao longo de 2019, eu trouxe aqui na congregação a exposição versículo por versículo da carta de Paulo aos Romanos. Durante 64 domingos, nós estudamos o livro de Romanos. No ano de 2021, nós fizemos a exposição de 11 salmos, dos 11 primeiros salmos. Foram 39 domingos, aprendendo sobre a oração através dos salmos. 2022, se Deus permitir, me der saúde, me der força, né? E permitiu estar aqui com vocês, eu estarei por 45 domingos, mais 44 domingos, estudando o Sermão do Monte com você. Amém? Então, peço aí a oração de vocês. O título do meu sermão é O Mestre e os Seus Discípulos. Nós começamos a leitura no capítulo 3 do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele não foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ele não é o primeiro evangelho. Os estudiosos vão dizer que o primeiro evangelho foi o Evangelho de Marcos. Mateus e Lucas vêm depois. Mas Mateus, ele é um evangelho que ele foi muito utilizado pela igreja no primeiro século, e no segundo e no terceiro. Foi o mais utilizado. Inclusive, ele foi utilizado mais por uma questão assim, de ensino. Ele é um evangelho que traz muito ensino. O Evangelho de Marcos, você vê Jesus em ação. Quem assistiu Velozes e Furiosos, né? Vê que o pessoal andava, né? Cada filme é numa cidade. Acho que o último foi até em Tóquio, né? Não sei. E o Evangelho de Marcos é mais ou menos assim. Porque Jesus, ele vai para Galileia, vai para a Judéia, vai lá para Samaria,
vai para Jerusalém, e Jesus vai indo, vai curando os enfermos, expulsando o diabo, e vai indo, e o povo vai seguindo. Então o evangelho de Marcos é um evangelho de ação. O evangelho de Mateus, ele tem momentos em que Jesus cura, Jesus expulsa demônios, mas ele se concentra muito no ensino de Jesus. Capítulo 1 e 2 de Mateus, nós vemos sobre o nascimento de Jesus. E nós vimos ali no final do ano, né? Em 3 mensagens, nós vimos ali a respeito do Natal, e uma delas a gente viu sobre o nascimento de Jesus. No capítulo 3, o Evangelho ele começa a relatar o ministério de Jesus. Como é que Jesus começou o seu ministério? Então ele começa antes de Jesus, ele começa com João Batista, que era primo de Jesus, né? Então João Batista começa a chamar o povo para arrependimento, ser batizado, e o povo vinha, confessava seus pecados e era batizado por João Batista. Então, Jesus, primo de João Batista, chega para ser batizado. João Batista diz assim para ele: você que tem que me batizar, eu não sou nem digno de carregar a tua sandália. Mas Jesus disse assim: para que se cumpra a Escritura, você precisa me batizar, eu preciso cumprir a lei, eu preciso cumprir o ritual. Então, Jesus é batizado por João Batista. Após sair das águas, o céu se abre e o Espírito de Deus vem sobre Jesus. O Espírito Santo de Deus vem sobre Jesus. E ele vem de uma forma visível, uma pomba pousa sobre Jesus. E uma voz do céu diz assim: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A partir daquele momento, o Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto. E lá no deserto, durante 40 dias e 40 noites, Jesus não comeu, Jesus jejuou. Quando ele estava com fome, porque depois de 40 dias, é normal a gente estar com fome, é ou não é? Depois de 40 dias, quem aparece para fazer companhia para Jesus? O diabo, o maldito, o tinhoso, o caramunhão. Seja lá o nome que você der para ele. Ele apareceu. E ele tenta Jesus. E ele usa a palavra de Deus. E Jesus vence o diabo com a palavra de Deus. Após Jesus vencer o diabo com a palavra de Deus e expulsá-lo dali, os anjos vêm com um banquete e servem Jesus. Aí então Jesus inicia o seu ministério terreno. Até então o ministério de Jesus não tinha começado. Jesus teve que trilhar um caminho. E ele começa o seu ministério terreno. E lá na Galileia, naquela região de Cafarnaum, ele começa a curar os doentes. Ele começa a expulsar os demônios. As pessoas levavam os endemoniados para Jesus expulsar. Levavam os doentes para Jesus curar. E Jesus curava todos. E o texto diz que as multidões começavam a seguir Jesus. Por quê? Porque todo mundo vai seguir um cara que cura os doentes, um cara que expulsa o demônio. Esse cara deve ser um profeta de Deus. E eles começam a seguir Jesus. E Jesus vai andando e as multidões vão acompanhando. Olhando o texto de Mateus, a gente tem a ideia, às vezes, que Jesus fez isso numa tarde. Jesus esperou chegar o sábado, e Jesus gostava de fazer essas coisas no sábado. E aí ele começava sábado de tarde, ali depois do almoço, vamos fazer esse trabalho aqui de evangelismo. Mas, irmãos, o que Jesus fez aqui levou muitos dias, vários dias. E as pessoas iam seguindo Jesus. De repente, Jesus está na beira do lago da Galileia, e ele vê ali 4 rapazes, Pedro, Tiago, João e André, irmão de Pedro. E Jesus fala para eles: vem me seguir,
Eu vou fazer vocês pescadores de homens. E o texto diz que naquele exato instante, eles largaram tudo. Largaram o trabalho, largaram o pai, largaram o dinheiro e foram seguir Jesus. E aí nós chegamos no texto que eu vou expor nessa noite. Alguns dias depois, Mateus vai dizer assim: certo dia, quando Jesus viu as multidões que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali se sentou. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Jesus estava vendo a multidão. Jesus já tinha chamado os discípulos, aqueles que iriam segui-lo. E aí, sobe um alto do monte. Nós não sabemos ao certo qual vai ser o monte. Alguns vão dizer que é os chifres de Razim, Rafim, alguma coisa assim. Mas nós não sabemos ao certo qual é o monte. E é interessante que Lucas, quando vai falar sobre o Sermão do Monte, e Lucas não coloca o Sermão do Monte numa sequência, né? Lucas vai registrar, bem dizer, todo o sermão, mas em partes. Lucas vai dizer que Jesus estava numa planície, num lugar plano. Nós não sabemos se era no topo do monte ou embaixo do monte. Mas Jesus, vendo aquela multidão, ele se senta e ele começa a ensinar os seus discípulos. Um homem chamado Tomás de Kempis, ele diz assim: seja, portanto, nosso principal empenho a meditação sobre a vida de Jesus Cristo. Sermão do Monte, irmãos, ele nos mostra o evangelho do reino. É necessário entender como é que funciona, como é que é o evangelho do reino. Como é que são os relacionamentos dos habitantes do reino. O reino de Deus inaugura com Jesus. E ele vai anunciando: o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. E as pessoas vão se arrependendo e vão se juntando. Mas essas pessoas precisam aprender como que deve ser o relacionamento entre outras pessoas, o relacionamento com Deus. E é o que Jesus vai fazer aqui. Porque aqueles que fazem parte do reino, estão inseridos na grande família de Deus chamada igreja, precisam aprender como viver como igreja. Precisam aprender como viver como cristãos. Então, eu desejo que ao longo desse ano, você, junto comigo, acompanhe essa série de mensagens. Meu principal objetivo, irmãos, com essa mensagem, com esses 45 sermões no Sermão do Monte, é fazer com que eu e você, nós venhamos a nos tornar mais parecidos com Jesus. Esse é o meu principal objetivo. Meu principal objetivo é que ao final de 45 domingos, você venha falar para mim: Fernando, hoje eu sou um pouco mais parecido com Jesus. Esse é o nosso objetivo. Meu propósito é que o Espírito Santo ele venha convencer você. É o Espírito Santo que precisa convencer você. É o Espírito Santo que precisa me convencer da necessidade de sermos mais parecidos com Jesus. Eu posso falar muito bem, eu posso gesticular um monte, eu posso pular aqui. Mas se o Espírito Santo não trabalhar no nosso coração, no meu e no seu, nos convencendo da necessidade de sermos mais parecidos com Jesus, nada disso valeu. Existem dois tipos de pessoas nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas
Existem dois tipos de pessoas. Existem o primeiro grupo que eu quero chamar de grupo consumidor. Os consumidores de Jesus. Quem são os consumidores de Jesus? Eu diria que Mateus registrou como a grande multidão que seguia Jesus. Aquela multidão que começou a seguir Jesus, começou a segui-lo por causa dos milagres, das expulsões de demônios. Quem é que não quer estar junto com um cara que expulsa demônio? Quem é que não quer estar junto com um cara que cura os doentes? Todo mundo quer. A grande multidão eu vou chamar de consumidores de Jesus. E o que é um consumidor? Bom, consumidor é aquela pessoa que consome. No caso, quando nós precisamos de alguma coisa, nós precisamos de comida. Onde é que a gente vai quando a gente precisa de comida? No mercado. Podemos ir no hospital procurar comida? Não. E na farmácia? Também não. Nós vamos aonde? No mercado ou no restaurante, né? Quando nós estamos doentes, quando a gente fica doente, aonde é que a gente vai? Para o hospital, para o PA, para o UPA, né? E orando para que Deus abençoe, que não fique lá 2 dias lá esperando ser atendido. Porque nosso Brasil é complicado. Mas louvado seja o nome do Senhor, pelos médicos que dedicam sua vida. Amém? Mas existem muitas pessoas que estão nas igrejas e são consumidores de Jesus. Elas frequentam uma igreja, compram uma camisa escrito Jesus, compram um CD, e hoje não se usa mais CD, mas no meu tempo se usava CD, com música falando de Jesus, né? Elas pegam um chaveirinho escrito Jesus. Elas compram um adesivo escrito Deus é fiel e colocam no carro. Outros, quando tem um carro mais moderno, ou mais caro, mais bonito, né, colocam lá presente de Deus. Você nunca vai ver um Fusca velho com um adesivo presente de Deus. Nunca. Mas eu garanto para vocês que um Fusca foi um presente de Deus na minha vida também, por muitos e muitos anos. Então, muitas pessoas estão como consumidores de Jesus. E talvez você está aqui hoje, você é um consumidor de Jesus. Talvez eu estou aqui e estou só interessado naquilo que o cara lá de cima pode me dar. Né? Porque a Xuxa disse que tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Então, né, tudo que eu quiser, ele vai me dar. Vou estar com ele. Eu tenho que ir na igreja? Vamos na igreja. Tem que dar um sacrifício? Vamos pegar o sacrifício. Tem que fazer 7 sexta-feira? Vamos fazer. As igrejas estão cheias de muitos consumidores de Jesus. Pessoas que só estão interessadas naquilo que ele pode fazer. Martin Lloyd Jones, um dos maiores pregadores modernos, já dizia na década de 60 que a igreja era superficial. Década de 50, década de 60, 70 anos atrás, irmãos. Ninguém era nascido aqui. Nessa sala aqui, ninguém tem mais de 70 anos. Naquele tempo, as pessoas, os crentes, boa parte deles eram superficiais. Irmãos, aqueles que foram batizados precisam viver como quem foi batizado. Aqueles que foram salvos precisam viver como gente que foi salva. Aqueles que se dizem cristãos. E você sabe o que significa cristão? Cristão é o que chamavam aqueles primeiros discípulos de Jesus, porque eles seguiam Jesus Cristo. Então eles eram cristãos, eles seguiam, eles imitavam. Se somos cristãos, precisamos imitar o Cristo. Não o Cristo das falsas igrejas. Não o Cristo das falsas religiões. Mas o Cristo da Bíblia. Esse é o Cristo que nós temos que imitar.
E esse é o meu propósito. E eu vou fazer um pedido para você. Anote num papel. Não precisa ser agora. Anote no seu coração. Faça a sua oração a partir de hoje da seguinte forma: eu preciso aprender a ser discípulo de Jesus. Eu preciso aprender a ser discípulo de Jesus. O Sermão do Monte nos mostra como é o relacionamento dos discípulos de Jesus com outras pessoas. Não é na base da pancadaria, não é na base do xingamento, não é na base do dar, pensando em receber. O Sermão do Monte nos mostra como é o relacionamento do discípulo de Jesus com a sociedade. E, mais ainda, como é o relacionamento do discípulo de Jesus com Deus. Primeiro ponto do meu sermão, no versículo 1. O mestre possui autoridade para ensinar. O mestre possui autoridade para ensinar. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu a encosta do monte e ali se sentou. Naquele tempo, irmãos, era tradição os mestres, aqueles que ensinavam, eles eram chamados de rabi, ou de rabone. Hoje, o pessoal chama de rabino, né? Até hoje os judeus têm os rabinos. Rabino, rabone, rabi, são termos semelhantes. Mas naquele tempo, quando alguém era um mestre, esse mestre tinha uma autoridade. Embora Jesus não foi reconhecido pela escola de, como é que fala? De rabis, pela faculdade teológica de rabis, ele tinha uma autoridade dele mesmo. No final do Sermão do Monte, lá no capítulo 7, versículo 28, vai dizer que a multidão reconhecia a autoridade que ele tinha. E como mestre, quando um mestre naquele tempo ele queria ensinar alguma coisa, ele se sentava. É uma pena que esse costume não continuou, porque ia ser muito bom pregar sentado. Ia ser muito bom, mais confortável para o pregador, não ia sair daqui com dor nas costas, né? Dor nas costas, a gente vai ficando velho e tem dor nas costas. Então, quando o mestre ele queria ensinar seus discípulos, e era comum os rabis ter discípulos, por exemplo, Paulo, o apóstolo Paulo, também conhecido como Saulo, da cidade de Tarso, ele foi discípulo de um cara chamado Gamaliel. Gamaliel era um mestre muito conceituado naquele tempo. Ele era um gigante da lei, um professor muito doutor. Então, era comum ter os mestres e os discípulos. E quando o mestre ele queria ensinar, ele se assentava e o povo ou os discípulos ficavam em volta dele. Primeira verdade desse texto: o mestre possuía autoridade para ensinar. Aquele que está na frente daquele povo, daquela multidão e dos 12 discípulos, eu acredito que eram 12, porque embora o texto não mencione a chamada dos outros 8, Jesus não começaria seu ministério de ensino sem os 12. Então, eles estavam ali diante de um mestre que tinha recebido a autoridade para ensinar de Deus, o Pai. É interessante, irmãos, que eles não estavam ali diante dele, naquele momento, os discípulos, só pelos milagres. Eles estavam ali para aprender com aquele que tinha a autoridade conferida por Deus para lhes ensinar. O Sermão do Monte,
ele é o primeiro dos 5 discursos que Mateus vai registrar de Jesus. Existem 5 discursos e esse é o primeiro. E Jesus se senta para ensinar com autoridade. E é interessante, como eu falei antes, que a gente sempre associa Jesus com um ministério de cura, ministério de libertação de demônios, de milagres, né? Mas o ministério de Jesus, ele era muito focado no ensino. Jesus, ele era muito focado no ensino. E é o que ele vai fazer agora. Ele não era um curandeiro apenas, ele não era um exorcista apenas. E ele também não era um quebra-galhos apenas, ele era um mestre. Aquele que tinha autoridade do Pai para ensinar a multidão e os discípulos. Diferente dos falsos ensinos de falsos mestres, que se preocupam apenas com esse reino mundano, que propagam, anunciam apenas aquilo que Deus pode dar, as bênçãos. Jesus propagava o evangelho de um novo reino, o reino do céu, o reino de Deus. Um reino que não era desse mundo, e não é desse mundo. Um reino que é estabelecido no coração de todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Um reino que é estabelecido por obra do Espírito Santo. Nós temos nesses primeiros 2 versículos também o cenário da onde Jesus ia dar o seu ensino. Ele está no topo do monte. Ele tem uma multidão em volta dele. Ele tem os discípulos na frente dele. E ele se senta para ensinar. Chifres de Ratim é o nome do monte, que os estudiosos acreditam ser. O capítulo 23 de Mateus vai nos mostrar que naquele tempo existia inclusive uma cadeira, chamada cadeira de Moisés, onde os mestres da lei sentavam quando queriam ensinar. Mas a autoridade de Jesus não estava na cadeira de Moisés, estava naquilo que ele ouviu do Pai. E seriam palavras que a multidão e os seus discípulos deveriam guardar e praticar. Em seguida, ainda no versículo 1, eu tenho a segunda verdade desse texto, o segundo ponto do meu sermão. Os discípulos desejam aprender com o Mestre. Diz assim: seus discípulos se reuniram ao redor. Em todos os evangelhos nós vemos multidões seguindo Jesus. E como eu falei antes, boa parte dessa multidão era consumista, consumidores de Jesus. Você vai ver, por exemplo, Jesus multiplicando pães e peixes com 12 pessoas. Hã? Não. Ele multiplica pães e peixes com mais de 5.000 pessoas. Você vai ver Jesus curando e libertando pessoas e a multidão seguindo. Mas aqui nós temos os discípulos desejando aprender com o Mestre. A Sheila, hoje de manhã, quando nós estávamos lendo esse texto, ela me fez uma pergunta: Fernando, como é que esses discípulos aí, o que mais que Jesus falou para eles seguir? Para eles virem até ele e seguir ele? Porque eles simplesmente abandonaram o que eles estavam fazendo e foram seguir Jesus. É como se chegasse lá no trabalho da Josi, Jesus chegasse lá e falasse assim: ó Josi, vem me seguir. E a Josi abandonasse o expediente lá, o plantão dela lá, e vou seguir Jesus. Ah, mas quem é que vai cuidar? Não sei, vocês se virem aí. Eu vou seguir Jesus. Então, os discípulos, aí o que eu falei para ela? Perdão, já estou até atropelando. Eu falei para ela assim: olha, provavelmente eles reconheceram Jesus como mestre. E o chamado de Jesus foi irresistível. Eles não tiveram como resistir o chamado de Jesus. E é por isso que eles estavam ali. Eles abandonaram a família. Eles abandonaram o trabalho. E eles estavam ali diante de Jesus,
desejando aprender. Desejando aprender. Eles se reúnem ao redor, não dos pães e peixes, não dos milagres, não dos exorcismos de demônios, mas eles se reúnem ao redor do Mestre. Quando eles veem Jesus se sentar, eles pensam, bom, Jesus vai falar algo muito importante. Jesus vai dizer algo muito importante. E eles estão ali, desejando aprender com o Mestre. E é interessante, irmãos, que esses discípulos, eles conheciam toda a escritura judaica. Todo o Antigo Testamento estava aqui na cabecinha deles. Mas eles não tinham entendido ainda o Evangelho. Jesus, quando se senta, vai comunicar o Evangelho, vai dar o sentido completo da lei de Moisés e dos profetas. Eles eram pescadores, eles eram iletrados, eles não eram doutores. Mas isso não impediu eles de memorizarem as Escrituras. O que eles precisavam agora, diante do Mestre, era entender o que as Escrituras estavam dizendo. O verdadeiro significado das palavras que eles já conheciam. E aqui eu me encaminho para o terceiro ponto da minha mensagem. No versículo 2. O Mestre começa a ensinar os discípulos. Versículo 2 diz assim: e ele começou a ensiná-los. Pastor Adriano, sempre que ele fala nesse texto, ou em algum texto que ele fala sobre Jesus com os discípulos, sempre, ele vai falar bem assim, que Jesus gastou 80% do seu tempo nessa terra, nos 3 anos e meio, ensinando 12 homens. Jesus gastou 80% do tempo ensinando 12 pessoas. Jesus não gastou 80% com aquela multidão de encher os olhos. Gastou com 12 pessoas, 12 homens. Homens simples. Não tinha nenhum cara ali mais sabichão, não tinha ninguém ali que era mais importante, embora eles queriam ser, né? Porque um momento ali, um chega ali para Jesus, e aí, mestre, quem é que vai sentar do teu lado direito? E do lado esquerdo, porque ninguém quer ficar lá no final, né? Todo mundo quer estar do lado. Mas nenhum deles era importante. E Jesus começa a ensiná-los. É assim que Mateus pinta o quadro para a gente. Quando nós olharmos para o Sermão do Monte, nós temos que pensar na seguinte figura. Lá no alto do monte, tem uma multidão espalhada, e Jesus devia ter uma caixa de som no peito para falar bem alto para eles escutar. Mas pertinho de Jesus tinha 12 homens. Pessoas que Jesus escolheu a dedo para ensinar o Evangelho do Reino. O texto diz, e ele começou a ensiná-los. Lá no original, esse começou a ensiná-los, também tem a ideia de ser algo rotineiro. Algo que Jesus sempre fazia. Jesus era um mestre, e como mestre ele tinha que ensinar. E o objetivo de Jesus era ensinar aqueles homens, aqueles pescadores, a serem discípulos de Jesus. O que vem a seguir vai ser o Evangelho do Reino, e é isso que Jesus vai ensinar aos seus discípulos. Antes de ser um ministério de cura, antes de ser um ministério de libertação, antes de ser um milagreiro, Jesus era mestre. E ele gastou 80% da sua vida ensinando 12 pescadores, 12 homens, nem todos eram pescadores. Trazendo para a nossa realidade, irmãos, para a nossa vida. Fernando, você já falou meia hora, o que eu faço com isso que você falou? O que isso vai me ajudar? Para que isso serve? O que isso significa para mim? Em primeiro lugar, todos nós possuímos mestres. Todos nós.
temos alguém que nós damos ouvido. Todos nós. Todos nós. Todo mundo. Tem várias coisas que eu sempre falo para minha sogra, e às vezes eu bato na mesma tecla, e ela nunca deu bola. Meu sogro, a mesma coisa, falou a mesma coisa para ela várias vezes, ela nunca deu bola. As duas filhas dela, a mesma coisa, falando a mesma coisa, nunca deu bola. Mas um dia, quando ela ouviu um mestre dela falando, ela, a mesma coisa. Ah, então eu vou ouvir, agora eu vou fazer, porque fulano falou, eu vou fazer. Então, todos nós temos pessoas que nós reconhecemos como mestres, que nós ouvimos, que nós pedimos conselhos. Nós seguimos a opinião dessas pessoas. Mas a pergunta que fica nessa noite é: quem é o seu mestre? Quem você segue? Quem é que você segue? Quem é que te aconselha? O Sermão do Monte nos desafia a ter Jesus Cristo como o nosso supremo mestre. Se somos discípulos de Jesus, devemos ter Jesus como nosso mestre. Nós podemos seguir outros mestres. Podemos, claro que vamos seguir. Um dos dons, inclusive, do Espírito é o dom de mestre. O dom de pastor-mestre. E esse dom não é só dado para aqueles que são ordenados ao ministério. Não é a ordenação que dá o dom. É Deus que dá o dom. Então, todos nós temos pessoas que nós escutamos, que nos aconselhamos, que nos discipulam. Mas nós podemos ter essas pessoas como mestre, se verdadeiramente elas são discípulos de Jesus Cristo. Se essas pessoas têm Jesus como mestre, nós podemos seguir elas. Esse deve ser o critério que você e eu devemos ter quando escolher alguém para seguir. Mas, Fernando, como saber se aquela pessoa segue Jesus de verdade? Bom, duas coisas: palavras e ações. Palavras e ações. Aqueles que você escolher para ser seu mestre nessa caminhada cristã, devem vir palavras e ações. Não adianta falar que segue Jesus, não adianta pregar a Bíblia, não adianta ler a Bíblia, se as ações dessa pessoa não refletem o que está na Bíblia. Esse é o critério que nós temos que ter para escolher alguém para seguir, para dar o nosso ouvido, para escutar, para nos aconselharmos. E não importa nem se é pastor, porque tem pastores que não seguem Jesus. Precisamos comparar os ensinamentos dessa pessoa. São os ensinamentos de Jesus? Ou são os ensinamentos dele? Ele vive o que ele prega? Então nós temos que fazer isso. E uma advertência, irmãos: se alguém se apresentar a você trazendo um novo ensino diferente daquele que Jesus Cristo e os seus discípulos e os seus apóstolos ensinaram, ainda que seja um anjo de luz e que faça milagres, devemos considerá-lo como maldito. Devemos rejeitá-lo como maldito. Aqueles que pervertem o evangelho de Jesus devem ser rejeitados. O ensinamento deles deve ser rejeitado. Ainda que faça chover milagres. Se o ensinamento deles não fala de Jesus, não é Jesus, se não é o evangelho, deve ser rejeitado. Uma outra pergunta que eu quero que você reflita, assim como eu vou refletir, estou refletindo. Quem nós somos diante de Jesus? Estamos nós aqui, todo mundo aqui, diante de Jesus, diante da palavra de Jesus. Nós somos a multidão que
está ali por causa das bênçãos, dos milagres, do pão, do vinho? Ou nós somos os discípulos que se assentam diante do Mestre para aprender? Como saber, Fernando, se eu sou da multidão ou se eu sou o discípulo de Jesus? Seus interesses. Os nossos interesses revelam quem nós somos nesse grupo. Os nossos interesses são apenas as coisas desse mundo? Ou os nossos interesses são as coisas do céu? O Cristo. E como saber, Fernando, quais são os meus interesses? Pegue uma folha de papel. Anote nessa folha de papel quanto tempo você gasta com as suas atividades diárias. Eu trabalho 8 horas por dia, 6 dias na semana, 5 dias na semana. Vocês, a maioria trabalham. Quanto tempo nós dedicamos diante de Jesus? Diante do Evangelho de Jesus, diante da Bíblia? Quanto tempo nós sentamos com os nossos filhos, com a nossa família, com a nossa esposa, com o nosso marido, diante da Bíblia? Quanto tempo nós gastamos no quarto de oração com Deus? Porque orar aqui na igreja é fácil demais. Dobrar o joelho, orar aqui, é muito fácil. Nós fazemos até vigília. Agora, entrar no quartinho, fechar a porta, quando ninguém está vendo, dobrar o joelho e falar com Deus, a gente tem gasto tempo nisso. A gente tem gasto tempo com as coisas de Deus. O nosso pensamento, o que ocupa o nosso pensamento? São as coisas do alto, como Paulo vai dizer? Ou são as coisas dessa terra, como comida, bebida, roupa, dinheiro? Jesus vai dizer que essas coisas, quem fica correndo atrás delas são os pagãos, não são os discípulos. Se você é discípulo de Jesus, ou se você quer ser discípulo de Jesus, eu te desafio a esse ano de 2022, você caminhar comigo, e você caminhar com sua Bíblia, e você comer essa Bíblia. Porque nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Gaste tempo com a Escritura. Gaste tempo com Jesus. Gaste tempo com as coisas de Deus. Tem uma coisa que às vezes sempre acontece comigo com a Sheila. Às vezes, algumas pessoas, elas olham para a gente e falam assim: vocês têm bastante tempo, vocês não têm filhos, vocês podem gastar o tempo de vocês lendo a Bíblia, orando, cantando. É verdade, irmãos. Infelizmente, Deus não nos deu graça de termos um filho. Por quê? Não sei. Não sei. Mas eu diria para você que essa é a pior desculpa que você pode dar para Deus. Uma mulher chamada Susana Wesley. Alguém já ouviu falar de Susana Wesley? Quem foi Susana Wesley? Bom, a Geilda que teve lá na Mulheres da Palavra sabe quem foi. Susana Wesley foi a mãe de John Wesley. John Wesley é o cara que fundou a igreja metodista. Susana Wesley tinha um marido chamado John Wesley. Não, Antônio Wesley. Agora eu não lembro bem. A Sheila que sabe, a irmã talvez, né? E esse marido dela era pastor da igreja anglicana e ele foi preso. Ele era um pastor, mas ele não era muito correto nos seus negócios. Então ele meio que se enrolou lá e foi preso. E a igreja ficou abandonada.
Aquele casal tinha uma montoeira de filhos. Uma montoeira de filhos. E a igreja abandonada. Susana cuidava dos filhos, cuidava da casa. Se viu obrigada a cuidar da igreja também. Aquela mulher cuidou da igreja no período que aquele marido ficou preso. Então ela pregava, ensinava, cuidava dos filhos. Ensinou os filhos no caminho de Deus. Todos eles seguiram Jesus. Ela gastou tempo com eles. Eu sei, irmãos, eu sei, irmãs, que o nosso tempo hoje ele é diferente em muitas coisas, porque nós vivemos uma sociedade agitada. Nós levantamos, tomamos café, saímos para o trabalho, voltamos, chegamos em casa naquela loucura. Às vezes não dá tempo de sentar com os filhos, às vezes não dá tempo de sentar com a mulher, com o marido, ler a Bíblia, orar. Eu sei que é difícil, irmãos, mas esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Se nós somos discípulos de Jesus, nós devemos estar sentados diante do Mestre, porque o Mestre vai nos ensinar o sentido do Evangelho. Amém? Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por esse momento, que durante esse ano, Senhor, nós venhamos a nos tornar discípulos do Senhor, que nós venhamos deixar de ser apenas consumidores e venhamos nos tornar discípulos do Senhor. Que essa palavra fique gravada no coração e na mente de cada um que está aqui e daqueles que vão nos escutar depois em casa. Essa é a nossa oração. No nome santo de Jesus Cristo. Amém.